O universo é vasto. Podemos dizer o mesmo sobre a informação. Ela flui ao nosso redor, um fluxo infinito de dados. Todo dia somos bombardeados com textos, imagens e sons. Estamos nos afogando em informação, mas morrendo de fome por conhecimento. Como podemos dar sentido a tudo isso? Como podemos desvendar os segredos escondidos neste mar de dados? A resposta está no poder da inteligência artificial, especificamente em um novo modelo de linguagem revolucionário chamado DeepSeek. O DeepSeek, como o próprio universo, está em constante expansão e evolução. É uma ferramenta poderosa para entender e navegar no mundo da informação. Mas afinal, o que é o DeepSeek, que sacudiu o mercado recentemente, levando a empresas americanas a amargarem uma desvalorização recorde? O DeepSeek é um modelo de linguagem de última geração desenvolvido para lidar com grandes volumes de dados, interpretar informações complexas e gerar insights em tempo real. Fundado por Liang Wenfeng, ele foi criado com base na arquitetura Transformer, semelhante ao GPT, mas com otimizações específicas para análise de dados científicos e corporativos. Então, o que torna o DeepSeek tão especial? Aqui estão suas principais características que o destacam no universo da inteligência artificial. Capacidade de interpretação contextual avançada. Pode compreender textos técnicos em áreas como medicina, direito e engenharia com maior precisão que outros modelos. Exemplo: no campo da medicina, o DeepSeek consegue analisar estudos clínicos e sugerir hipóteses baseadas em dados históricos. Alta escalabilidade. Projetado para lidar com bancos de dados gigantescos e processar consultas em tempo real. Exemplo: em projetos científicos que analisam milhões de artigos, ele oferece respostas precisas em segundos. Personalização de modelos. Empresas podem treinar o DeepSeek com seus próprios dados para criar soluções personalizadas. Exemplo: startups podem usá-lo para analisar tendências de mercado em setores específicos. Interface amigável. Pode ser acessado via APIs ou integrado diretamente em sistemas corporativos. Imagine ler uma frase como: "O agulhão está no mar". Agora, imagine um computador tentando entendê-la. Ele está falando de um peixe ou de um objeto? Modelos de linguagem, como o DeepSeek, resolve esse quebra-cabeça com facilidade. Ele entende que o significado das palavras pode mudar dependendo do texto circundante, o contexto. Essa consciência contextual é o que diferencia o DeepSeek, permitindo que ele capte o verdadeiro significado da linguagem com notável precisão. Mas o DeepSeek não para nas palavras. No nosso mundo, a informação não se limita apenas ao texto. Nos comunicamos por meio de imagens, vídeos e sons. O DeepSeek abraça essa realidade. É uma IA multimodal, o que significa que pode processar e entender informações de múltiplas fontes. Ele pode analisar uma imagem e conectá-la a um texto relacionado, ou até mesmo gerar uma música para acompanhar uma história. Exemplo: na área financeira, ele analisa gráficos de ações, relatórios anuais e notícias do mercado em um único processo. Essa capacidade de entrelaçar diferentes modos de comunicação torna o DeepSeek uma ferramenta verdadeiramente revolucionária. Agora vamos conferir como o DeepSeek está sendo usado no mundo real para resolver problemas complexos e impulsionar resultados. Ciência e pesquisa. Caso real. Em um projeto de pesquisa sobre mudanças climáticas, o DeepSeek analisou mais de 10 milhões de artigos científicos para identificar padrões em emissões de carbono. Resultado: economizou meses de trabalho humano e aumentou a precisão das previsões. Mercado financeiro. Análise de relatórios financeiros e identificação de padrões de mercado. Empresas de investimento usam o DeepSeek para prever tendências econômicas.
Saúde, aplicado na análise de históricos médicos e diagnósticos complexos. Exemplo: um hospital utilizou o modelo para analisar 1 milhão de prontuários e detectar tendências em casos de doenças raras. E-commerce e marketing, personalização de campanhas publicitárias e previsões de comportamento do consumidor. Exemplo: uma grande varejista conseguiu aumentar as vendas em 20% ao usar o DeepSeek para segmentar clientes. Esses são apenas alguns exemplos de como o DeepSeek já está remodelando nosso mundo. O DeepSeek é um modelo de linguagem tão versátil que suas aplicações vão muito além dos negócios e podem facilitar várias atividades cotidianas. Aqui estão algumas ideias para aproveitar o potencial dessa IA no dia a dia. Assistente pessoal de rotinas. Como usar? Configure o DeepSeek para organizar suas tarefas, compromissos e lembretes, criando uma agenda otimizada e personalizada. Exemplo prático: use-o para planejar uma semana com base em prazos de trabalho, horários de lazer e exercícios físicos, equilibrando tudo automaticamente. Criação de conteúdo automático. Como usar? Utilize o DeepSeek para escrever textos como e-mails, posts em redes sociais, blogs ou até roteiros para vídeos. Exemplo prático: peça ideias para legendas criativas ou ajude a escrever relatórios com uma linguagem formal ou descontraída. Pesquisa e organização de informações. Como usar? Peça ao DeepSeek para buscar, sintetizar e organizar informações de forma rápida e direta. Exemplo prático: pergunte ao modelo para resumir artigos complexos ou listar prós e contras de um produto ou serviço que você está pesquisando. Apoio na educação. Como usar? Faça perguntas sobre matérias escolares, tutoriais ou conceitos técnicos que precisa aprender. Exemplo prático: use para gerar explicações detalhadas de um tema difícil, ou crie questionários personalizados para estudar. Consultor financeiro básico. Como usar? Utilize o DeepSeek para criar estratégias simples de economia ou planejar seus gastos. Exemplo prático: peça recomendações sobre como economizar com base em seu orçamento mensal ou ideias para investimentos iniciais. Planejamento de viagens. Como usar? Solicite ao DeepSeek ajuda para planejar uma viagem com base em suas preferências e orçamento. Exemplo prático: ele pode sugerir roteiros, comparar preços de hotéis e passagens, ou até criar itinerários personalizados. Auxílio na saúde e bem-estar. Como usar? Peça dicas sobre alimentação saudável, exercícios ou até sugestões de meditação guiada. Exemplo prático: combine o DeepSeek com dispositivos de saúde, smartwatches, por exemplo, para monitorar atividades físicas e sugerir rotinas personalizadas. Aprimoramento de idiomas. Como usar? Treine novos idiomas com a ajuda do DeepSeek, pedindo traduções, explicações gramaticais ou diálogos simulados. Exemplo prático: peça para corrigir textos ou gerar listas de vocabulário, baseado no contexto do que você quer aprender. Brainstorming criativo. Como usar? Use o DeepSeek para gerar ideias para projetos criativos, como designs, novos negócios ou hobbies. Exemplo prático: precisa de uma ideia para um novo projeto no trabalho ou um passatempo? Ele pode ajudar com sugestões personalizadas. Gerenciamento de notícias e atualizações. Como usar? Configure o DeepSeek para criar resumos diários de notícias, entregando apenas o que é relevante. Exemplo prático: receba um resumo matinal de notícias globais ou apenas de tópicos de interesse, como tecnologia ou esportes. No passado, a tecnologia avançada de IA era frequentemente cara e fora do alcance de muitos.
As empresas menores e os indivíduos não tinham os recursos necessários para acessar essas tecnologias de ponta. Isso criava uma barreira significativa, limitando a inovação e o progresso a um pequeno grupo de privilegiados. O DeepSeek está mudando isso. Com avanços tecnológicos e uma abordagem centrada na acessibilidade, a DeepSeek está tornando a IA mais disponível para todos. Seus criadores acreditam no poder da democratização da IA, tornando-a acessível a todos. Eles estão empenhados em quebrar as barreiras que antes existiam, permitindo que mais pessoas se beneficiem das capacidades transformadoras da IA. Embora os modelos de preços exatos possam variar, o DeepSeek pretende ser acessível para empresas de todos os tamanhos, pesquisadores e indivíduos. Isso significa que tanto uma pequena startup quanto uma grande corporação podem aproveitar as vantagens da IA. Esse compromisso com a acessibilidade é crucial para liberar todo o potencial da IA e garantir que seus benefícios cheguem a todos os cantos da sociedade. Ao democratizar a IA, o DeepSeek está ajudando a criar um futuro onde a tecnologia avançada não é um privilégio de poucos, mas um recurso disponível para todos. O DeepSeek é mais do que uma ferramenta. É um vislumbre do que a inteligência artificial pode fazer por nós. Seja você um empresário, pesquisador ou apenas curioso, essa tecnologia tem o poder de transformar suas ideias em realidade. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o incrível potencial do DeepSeek. Até o próximo vídeo.